nosso tema nessa manhã é Vencendo a Depressão Espiritual. Vencendo a Depressão Espiritual. Salmo 42 e 43. Outro para não dormir, tá certo? Vamos lá, 42 e 43. Como suspira a coça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, onde está? Porque estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. 43:1, vamos lá. Pois tu és o Deus da minha fortaleza, por que me rejeitas? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Amém. Se você prestou atenção, nós não estamos tratando aqui, apesar de termos dois salmos separados, mas esse salmo 43, ele é continuidade do 42. Ele fala do mesmo assunto. Certo? Por isso que os comentaristas, quando estudam esses dois salmos, eles estudam como se fosse uma unidade literária. Bem? Qual é o grande tema desse salmo? Depressão espiritual. O Dr. Martyn Lloyd-Jones, que era médico na sua origem e que é pastor, expositor da palavra, ele escreveu um livro inteiro, ele como médico, estudando esse assunto da depressão espiritual à luz desse salmo. Se você observar bem aí, o início do 42 diz assim, esses dois salmos, eles são os salmos de entrada dos dois livros, do segundo livro dos salmos. E veja aí ao mestre canto, salmo didático dos filhos de Corá. Os filhos de Corá, eles escreveram 11 salmos que estão aqui no livro dos salmos. E um desses salmos, ou dois desses salmos, são esses salmos aí, 40
e 2 e 43. Quem são esses filhos de Corá? Esses filhos de Corá são descendentes de Corá, que era aquele que se rebelou contra Moisés e que foi fulminado, conforme o registro de Números, capítulo 16, versículo 11. Mas eu queria que você abrisse lá em 1 Crônicas, primeiro livro das Crônicas, capítulo 26. Quando Davi está organizando os porteiros, não dá para a gente ler todo o texto, mas eu só queria mostrar para você, aí no 1 Crônicas 26, quanto aos turnos dos porteiros dos coreitas. Quem são os coreitas? São os descendentes de Coate, são os filhos de Coate. E aí ele está colocando claramente aqui, né? Diz assim, os nomes dos caras aí, para você botar nos seus filhos, né? Meselemias, filho de Coré, dos filhos de Asaf, os filhos de Meselemias, Zacarias, o primogênito de Jediael, o segundo Zebadias, o terceiro, e aí vai, certo? Todos eles são descendentes de Coré. Agora, esse salmo é muito precioso, porque ele traz à tona um assunto nosso, atual, certo? Eu quero recomendar 2 obras para vocês. A primeira delas é esse livro que foi publicado pela editora Fiel, A Depressão de Spurgeon. A depressão. A Bíblia fala de muitos crentes que tiveram depressão. Moisés teve depressão, Elias teve depressão, Jonas era um deprimido de carteirinha, amargurado de espírito, certo? E alguns dizem que aquela tristeza que Jesus teve no Getsemane também pode ser comparada a uma profunda o quê? Depressão. Então, crente, se você fizer a pergunta, pastor, crente pode ficar deprimido? Pode. Pode. Pode ficar deprimido, pode ficar desparafusado. Aliás, a maioria dos crentes são assim. Certo? Porque a linha que separa o normal da loucura é muito tênue. Você vai lá e volta, você vai lá e volta, assim. Então, todo mundo tem seus 30 segundos de loucura, né? Então, nós precisamos... Aí eu pergunto, mas pastor, o crente pode tomar remédio de tarja preta? Pode. Tarja vermelha, tarja preta, tá certo? Ah, mas isso é pecado. Porque o missionário do chapéu de couro manda jogar os remédios fora. Então, segue esses caras que você vai para você ver. Você é diabético, não toma remédio. Você tem pressão alta, não toma remédio. Veja bem, isso é ignorância. Ignorância. Então, esse livro aqui, A Depressão de Spurgeon, a esperança realista em meio à angústia. Spurgeon foi um homem usado por Deus. Ele tinha uns picos de euforia, depois ele descia uns vales assim de amargura. Certo? Então, se você, de vez em quando, passa por alguma melancolia, é normal. Esse livreto aqui que eu escrevi, o pessoal diz que é um estudo autobiográfico, mas não é. Eu escrevi junto com a doutora Roseli, que é a nossa psiquiatra judia de plantão, que tem ajudado muita gente aqui na igreja. E ela coloca aqui, ela fala sobre ansiedade, da perspectiva médica, fala sobre síndrome de pânico, que crente também tem. Sabia disso? Crente tem síndrome de pânico. E vai falar sobre depressão. E aqui ela vai falar quais são os sintomas e quais os medicamentos que nós temos disponíveis. Eu vou falar aqui que a ciência é de Deus, que remédio é de Deus, certo? Todo conhecimento vem de Deus. Porque tem crente que só usa a ciência para ficar conflitando. Não, a ciência e a religião têm uma única fonte. A verdadeira sabedoria, o verdadeiro conhecimento procede de Deus. Tá certo? Então esse negócio de ficar brigando, não adianta, meu irmão. Tá certo? Se a ciência não compreendeu ainda, vai compreender. Se a ciência não descobriu ainda, vai descobrir. E você sabe que a ciência, ela é manipulativa também, porque envolve conhecimento, envolve indústria farmacêutica, envolve o capeta junto, e aí dizem até que a remédio para o câncer já descobriram. Aliás, o doutor Orígenes Lessa, presbiteriano lá da Catedral do Rio, escreveu uma vez um livreto
com o título Desintegração da Morte. Um cientista conseguiu, certo? Como é que evitaria a morte? Sabe que esse homem aconteceu com esse homem? Ele foi perseguido. Foi perseguido pelos donos de funerária, foi perseguido pelos religiosos, foi perseguido pelo pessoal que fabrica arma, e principalmente pelos laboratórios farmacêuticos. Queriam matar esse homem. E a origem dessa coloca ali uma peça literária, a desintegração da morte. Recomendo a vocês também. Porque o pastor Arival também é cultura, tá certo? Não é só Bíblia, não. Salmo 42, 43. Vamos lá. Qual é a mensagem que é repetida? Veja para mim no versículo 5, 42, 5. O que diz aí? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas? Espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Presta atenção. O salmista está dizendo para si mesmo. Aqui é um solilóquio, né? Ele está dizendo assim: por que você está abatido? Por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? A palavra no hebraico é a mesma palavra que Jesus usa lá, naquele mandamento que ele dá em João 14. Não se turbe o vosso. Então é turbulência interior. É turbulência interna. E alma aqui, alma, ele está falando do mundo interior, que envolve o quê? Mente, que envolve emoções, certo? São as angústias interiores. Lembra que Paulo, ao escrever Filipenses capítulo 4, diz claramente lá o seguinte: não andeis ansiosos por coisa. E a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso quê? Coração. Porque a ansiedade não é só pensamento, é sentimento. Tá certo? E aí, às vezes, a gente nem sabe responder o que a gente está sentindo. Né? O nordestino de hoje, eu estou com angústia. Né? Angústia interior. Mas vamos ver aqui, que essa pergunta é repetida. Veja lá no 43, 11, por que estás abatido, a minha alma, por que te perturbas dentro de mim? E no final, no capítulo 43, por que estás abatido, a minha alma, por que te perturbas dentro do quê? De mim. E aí, ele está aqui não fazendo uma confissão positiva, mas ele está fazendo uma declaração de fé. Ele diz: espera, hein? O que ele diz? Espera em Deus, pois ainda o quê? Sabe o que ele está dizendo? Eu vou sair dessa o quê? Situação. Eu vou vencer essa depressão, eu vou vencer essa situação que eu estou vivendo de amargura, de melancolia. Tá certo? Mas vamos para a exposição do Salmo 42. O salmista vai usar uma figura que é bem nordestina, sertaneja. E não é nordestina porque não tem Bambi nem coça no sertão. Mas ele está falando aqui do deserto. Lá em Israel, quando a gente saiu do Mar Morto e foi para um lugar chamado En-Gedi, onde tem a fortaleza de Massada, você encontra esses Bambis aqui, São Paulinos, correndo. Né? Cervos, né? Tem um nome aí que eu não vou usar, mas você já sabe, os bichinhos correndo lá, pulando, né? E naquela seca desgraçada, ele vai descrever, ele vai usar essa figura. Porque a mente hebraica, ela é ilustrativa. Quando ele quer falar, dar um conceito teórico, ele usa uma figura. E ele vai colocar aqui essa figura, como suspira a coça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira o quê? A minha alma. Então ele está aqui com um desejo muito grande, com um anelo muito grande por Deus. Ele está sedento de Deus. E para descrever isso, ele usa essa figura de um animal que está no deserto à procura de uma fonte de água para beber. Agora o que é interessante, irmãos, é que ele vai dizer aqui o seguinte, que a alma dele tem sede de quem? De Deus. Do Deus o quê? Vivo. Havia uma festa entre os judeus
que no último dia da festa tinha uma cerimônia da água, e Jesus um dia, participando dessa festa, ele chega no momento dessa cerimônia e diz assim: se alguém tem sede, venha a mim e o quê? E beba. E beba. E aí, todo aquele que de mim beber, do seu interior fluirão o quê? Rios de água viva. Ele estava falando sobre o Espírito Santo que habitaria no coração. Então preste atenção. A nossa alma tem sede de Deus. Salomão diz que Deus colocou a eternidade no coração o quê? Do homem. E somente aquilo que é eterno poderá satisfazer o homem. Tá certo? Tudo que é material, tudo que é passageiro, não traz felicidade para o coração do homem. Porque o coração do homem foi feito com um vazio do tamanho de Deus. E só Deus pode satisfazer. Tá certo? Então, ele está colocando aqui que a nossa alma precisa de Deus. O nosso coração precisa de Deus. Agora, quem é esse cara que escreveu esse salmo? Aí ninguém sabe. E o que você fica chateado quando você vai estudar um texto desse, é que os comentaristas, ninguém... Aí uns ficam inventando nome. Não diz que foi Davi. Mas, o que nós entendemos aqui, que esse músico, esse salmista, ele deve ter cometido algum pecado, e ele estava exilado, ele estava proibido de participar das atividades do templo, de ser porteiro lá no templo, de participar dos cultos, de conduzir o povo em adoração. E esse exílio dele faz com que ele caia nesse processo de depressão espiritual. Certo? Porque ele vai colocar aqui, vamos entender o que ele vai colocar aqui. Nos versos de 1 a 5, ele vai falar sobre a sede de Deus. Versos de 6 a 11, ele vai falar que ele se lembra agora de Deus, se volta para Deus, e também ele começa a se lembrar de algumas coisas. E no 43, 1 a 5, ele vai falar da sua confiança total em Deus. Então ele começa com essa declaração: como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Do Deus o quê? Vivo. Veja no versículo 8 lá. Versículo 8. Versículo 8. Ele vai, no final do versículo 8, ele vai falar: ao Deus da minha o quê? Minha vida. Ele é o Deus vivo, mas ele é o Deus da minha vida. Depois, no 43, 4, o que ele vai dizer de Deus? Ele vai dizer que Deus, que é a minha grande o quê? Alegria. E o que é depressão? Depressão é perda de humor. Certo? A depressão é quando você perde a alegria. Essa alegria, ela, do ponto de vista clínico, ela é produzida pelo um hormônio que a gente tem. E, do ponto de vista espiritual, quando é que a gente perde a alegria? Hein? Quando a gente o quê? Peca. Davi diz: restitui-me a alegria da tua salvação. Então veja bem, depressão espiritual tem a ver com pecado, com apagar o fogo do Espírito Santo. Você já notou que quando a gente peca, o pecado, o que é que o pecado faz na vida do crente? Afasta o crente. Afasta o crente de Deus, afasta o crente da igreja. Certo? Tira a alegria do crente. E Davi diz assim, Salmo 32: enquanto eu calei os meus pecados, a tua mão pesava o quê? E o meu humor se tornou em sequidão de estio. Então, a depressão espiritual tem a ver com o nosso afastamento de Deus. Depressão espiritual. Certo? Porque na presença de Deus, no Salmo 16, há plenitude de alegria, satisfação. Então, esse rapaz, ele vai fazer a segunda pergunta aí. Vamos lá. Primeiro, ele está com sede de Deus. Sede do Deus vivo, sede do Deus que é a sua vida, sede desse Deus que é a sua maior o quê? Alegria. Agora vamos ver a partir do versículo 2,
através do texto, algumas revelações que ele faz. Veja no 42:2, ele faz uma pergunta: quando irei e me verei perante o quê? A face de Deus. Quando irei está no futuro, né? Significa que ele está perguntando assim: quando é que eu vou ser o quê? Restaurado. Quando é que eu vou voltar para o templo? Quando é que eu vou voltar para a presença de Deus? Por quê, irmãos? Porque no contexto do Antigo Testamento, a presença de Deus está relacionada com a cidade de Jerusalém e com o templo de Jerusalém. É diferente de nós hoje. Estar na presença de Deus, nós estamos em qualquer lugar, porque Jesus, né, nos fez ter acesso à presença de Deus. Nós somos sacerdotes, nós vivemos. Tem crente que fala assim: entrando na tua presença, isso é heresia. Nós já estamos na presença. O negócio de entrar e sair não é do Novo Testamento. Nós estamos na presença, o quê? De Deus. Tá certo? Se você subir ao céu, Ele está lá. Se você, onde você for, você não pode fugir. Cada passo que dás, né, pela senda em que vais, há um Deus que te vê. Você está na presença de Deus. Tá certo? Não existe mais isso. Mas lá no Antigo Testamento, Ele está dizendo: quando é que eu vou voltar para o templo? Sabe que é um dos primeiros sintomas da depressão? Isolamento. Certo? O depressivo, um ambiente desse aqui para o depressivo é uma morte. Ele não gosta de ajuntamento. O depressivo é aquele que fica trancado no quarto. Ele se isola. Ele se afasta. Tá certo? Convivência com gente é... Então, pior coisa que você pode dizer para um depressivo é dizer: anime-se, rapaz. Ou então levar o cara para o estádio de futebol. Né? Se ele está depressivo, ele está se afastando, ele quer ficar só. Só. Não adianta. Você tem que entender isso. Segunda coisa, versículo 3, 42:3, leia aí para mim, como é que diz? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Para aí. As minhas lágrimas, então, ele está isolado, ele está o que agora? Triste. Chorando. O depressivo chora, sabia disso? Chora, que é uma beleza. Você nunca teve depressão? Quem aqui já passou por depressão? Levanta a mão. Só os normais. Tem uns que disfarçam. Ou o processo vai desencadear lá adiante. Presta atenção. Mais de 80% dos casos de depressão acontece com as mulheres. Sabia disso? Mulher tem depressão, tudo. Tem depressão pós-parto. Tem depressão agora do ninho vazio. Tem depressão da menopausa. É tanta depressão. Certo? E os homens também têm. Mas isso é mais comum nas mulheres. E veja o que o salmista está dizendo aqui. Ele diz assim: as minhas lágrimas têm sido o quê? O meu alimento dia e quê? E noite. Eu estou chorando. Eu estou com uma tristeza profunda. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Irmãos, tem um clássico. O Demônio do Meio-Dia. Esse é o título de um clássico, de um livro, que é escrito por um jornalista americano, que trata dessa matéria. É o livro mais recomendado hoje, para você, se você quer entrar, quer conhecer essa questão da depressão, leia esse livro. Certo? O Demônio do Meio-Dia. Esse demônio do meio-dia significa, é uma figura que Santo Agostinho usou. Porque Agostinho tinha também, conforme ele coloca nas suas confissões, momentos que ele chama momentos de melancolia. Melancolia. Melancolia é você estar triste durante o dia. Geralmente a gente tem tristeza durante a noite, mas quando o dia amanhece, a gente se anima, não é não? Se anima. Vê o pardal cantar, se anima. Você fala: poxa, porque eu passei a noite toda com isso na cabeça? Porque o dia... Tratamento para depressivo, bota o cara na beira da praia, para ele ver o sol, tomar banho de sol, claridade, luz. Está aqui no texto. Ele vai dizer lá: envia-me, Senhor, a tua luz. O cara que está depressivo, ele está num buraco,
E ele tenta pular, mas não consegue alcançar. E fica uns tontos. Pula, pula. Tem que jogar uma corda para o depressivo. Davi diz, quando ele estava num poço de lama e perdição, Salmo 40. Sabe de qual o Salmo 40? Esperei confiantemente pelo Senhor. E ele ouviu o meu clamor. Tirou-me de um poço de lama, colocou os meus pés sobre a rocha, firmou os meus passos e colocou no meu lábio um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. É Deus que tira a gente do buraco, gente. É Deus que tira a gente da depressão. Tá certo? E é tão interessante aqui, que o homem está o quê? Está triste, está se sentindo solitário. Versículo 3, o que é que diz aí? O que é que diz aí? 42:3, o que é que diz? Enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, onde o quê? Mas é um desaforo, não é isso? Você está angustiado, mas você não é crente, rapaz? Jesus, né, a alegria dos homens. Fica os encapetados, os inimigos da gente, dizendo assim, cadê o Deus de vocês? Certo? Aí entra o desgramado da teologia da prosperidade, e aí monta o discurso todinho dele, em cima disso. E se existe duas especializações médicas que estão sumindo no mercado, um é pediatra, e o outro é psiquiatra. Tem pouco psiquiatra para muito doido nessa terra. Irmãos, as nossas doenças, a partir de agora, está uma médica aqui, eu vou falar baixo, né? Serão doenças do quê? De cabeça. Quem mata mais hoje são as cardiológicas, mas diz que está chegando lá. Tá certo? E é tão interessante que nós precisamos estar preparados para isso, porque uma das maldições, eu fiz um estudo sobre a loucura na Bíblia. Leia um livrinho aqui, você vai encontrar. Fui pegar doido, loucura, né? Estudei a vida daquele rei lá, Nabucodonosor, que teve uma loucura, foi morar no mato, cresceu pelo. Aquilo é síndrome do lobisomem. Tinha uma novela na Globo que tinha, né? O homem que virava lobisomem. Mas é. Então, tem uma doença psiquiátrica. Você precisa estudar aí, gente. Certo? Tem um salmo aí que Davi, para fugir, ele se fez o quê? De doido. Ficou babando e tal, para poder fugir. E tem hora que a gente tem que dar de doido mesmo para sobreviver, né? Mas eu queria chamar a sua atenção, porque há um estudo, e lá nas maldições que Deus coloca lá para o povo de Israel, doença mental. Desobedeceram? Vocês vou mandar doença para perturbar vocês. Veja o que diz aqui, veja aqui, vamos lá para 1 Crônicas, capítulo 15. Você encontra tanta família rica, abastada. Desculpe, 2 Crônicas, 15. Por que a doença mental vai ser, as doenças das perturbações da alma, são doenças do nosso tempo? Porque nós, cada vez mais, a nossa sociedade está se afastando de Deus. E quando se afasta de Deus, Deus manda perturbação. Veja lá, 2 Crônicas, capítulo 15, veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded. Esse é o encontro de Asa, e ele disse, ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos... Israel esteve por muito tempo sem um verdadeiro Deus, sem sacerdote que ensinasse sem lei. Mas quando, na sua o quê? Angústia. Afastou de Deus, começa a viver o quê? Angustiado. Aí o que é que diz? O que é que ele diz aí? Mas, quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Versículo 5, lê comigo aí. Naquele tempo não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes da terra. Veja, lê, grifa o verso 6 aí, o que diz? Porque nação contra nação, cidade contra cidade, se despedaçavam, pois Deus os conturbou com toda sorte de angústia. Quem foi que o conturbou? Deus. Vocês não me querem, não? Afastou de Deus. Por isso que o Salmo 14 diz,
Diz o louco no seu coração: não há Deus. Então a loucura tem a ver com afastamento o quê? De Deus. Agora, quando o cara é crente e fica perturbado, tem solução. Está aí no texto do Salmo 42. Mas vamos lá. Depois, se vocês quiserem estudar esse assunto, tem aqui um capítulo no livro. Esse livro custa R$5, eu não sou Malafaia não, tá? Pode pegar lá na livraria. Não estou vendendo livro não, pelo amor de Deus. Agora, se quiser comprar para ajudar a comprar o galpão, não, o terreno lá, pode comprar, não tem problema. Quais são os sintomas aqui no texto da depressão espiritual? Solidão, profunda tristeza. Sabe o que vai colocar aí? Essa questão de ser zombado. Mas tem uma coisa também que o sujeito se sente perseguido, sabia disso? Se sente perseguido. Não vou lá na igreja não, que aquilo que o pastor está dizendo é para mim. Não vou lá não. Eu já vi casos de perturbação. Eu estava com uma pessoa, ela estava com um surto, e ela dizia: olha lá, estão conversando ali para me matar. Estão combinando. Isso sabe o que é isso? Sentimento de que está sendo o quê? Perseguido. O teu Deus onde está? Cadê teu Deus? Você não é crente? Como é que crente está nessa situação? Mesmo argumento que Satanás usou para Jesus. Se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Quem é esse Deus? Quem é esse pai que deixa um filho passar 40 dias de fome no deserto? Aí Jesus diz: arreda de Satanás. A palavra de Deus diz, assim diz a palavra: nem só de pão viverá o homem. Ele estava querendo jogar Cristo contra o Pai. Irmãos, a gente precisa tomar cuidado com essa questão das nossas depressões, né? O teu Deus onde está? Ele vai repetir isso. Veja lá no Salmo 42. Veja no versículo 10. Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus o quê? Onde está? Vamos fazer aqui, vamos abrir o confessionário. Quem aqui crente já passou por um problema que um cara que não é crente, seu parente, seu cunhado, serve para isso, diz para você: você não é crente? Por que você está passando por isso? Quem já teve uma experiência assim? Então vocês são tudo normais, graças a Deus. Não é crente? E aí crente tem esses problemas? E você já notou que nós temos uma tabela de julgamento. E a gente julga o outro. Está bem? Está passando por essa situação? Está bem? Isso é castigo de Deus. E a gente começa a estabelecer um juízo. Eu fico imaginando se você fosse Deus por 30 segundos. O que você ia fazer? Mas vamos lá. Versículo 4. Salmo 42, versículo 4. O que ele diz aí? Lembro-me dessas coisas, e dentro de mim me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão o quê? Em festa. Presta atenção, que quando a gente está depressivo, aquilo que era para trazer alegria, vira o quê? Tristeza. Porque ele lembra de coisas boas, mas essas coisas boas que ele se lembra, traz o quê? Sofrimento para ele. Vá dormir com um barulho desse. Ele se lembra de quando ele era útil, quando ele estava lá no templo, trabalhando, servindo ao Senhor, conduzindo o povo em alegria. E ele diz assim: lembro-me dessas coisas e dentro de mim se me derrama o quê? A alma. Eu fico com o coração dolorido, doído. Toma cuidado, irmãos, porque você, quando passa por um problema de depressão, mesmo que seja momentânea, você começa a duvidar dos outros, a duvidar que os outros não gostam de você, que você está sendo escanteado. Tá certo?
Toma cuidado, principalmente se você entrou na fase da aposentadoria. Na aposentadoria. O cara diz, trabalhei 30 anos nessa empresa. Chuparam, agora estão jogando o bagaço fora. Isso não é assim, não. É assim mesmo. É lei de qualidade total. Sangrar você e dar lucro para o dono. Não tem nada, isso é o mundo que nós vivemos. E depois de trabalhar 35 anos também, está na hora de sair. Né? Você tem que entender, mas a gente começa a juntar, quando a gente está depressivo, a gente começa a juntar as coisas. Esse igreja não gosta de mim. O povo aqui não gosta de mim. Certo? Você começa a desenvolver certos sentimentos de que aquilo que é para trazer alegria, não traz alegria para você. Eu falei, uma vez eu fiz um sermão aqui sobre alegria, sobre contentamento, me esbaforei, estudei, pedi ao Espírito Santo, terminei de pregar, 2 irmãs ali na porta, reclamando. Falei, pelo amor de Deus, vem cá, irmãos, o que o senhor quer? Eu vou fazer uma oração para Deus levar vocês agora. Que a vida está ruim? Né? Tinha aquela propaganda da OLX, como é que é? Desapega. Vamos, OLX, oração OLX, desapega mesmo. Vai embora. Chegou o presbítero Daniel ali agora, falei, Daniel, você está ficando velho, porque só fala de doença. Você já viu? Você já foi para uma fila de aposentado no dia de tirar a aposentadoria? Começa assim, olha, o Fernando Henrique me roubou, depois Lula completou, eu me aposentei com 20 salários, agora só estou com 5. Aí começa aquela lamúria. Aí o outro diz assim, não, eu agora estou enrolado, é porque eu tomei um empréstimo consignado, não consigo pagar. Não consigo sair do consignado. É assim, o povo só reclama. Podia estar com saúde, né? Porque, gente, olha, na Bíblia não tem aposentadoria, só avisando para você. Não tem. Porque tem uns caras que chegam com 60 anos aí, dizem, vou-me embora para Portugal. Jogar dominó e comer bacalhau, né? Presta atenção, meu irmão. Deus usou os grandes homens para os grandes empreendedores da Bíblia depois dos 80. Aí o Milton vai dizer para mim, pastor, o senhor não chegou lá. Espera o senhor chegar lá que o senhor vai ver. E com mais 120 quilos, né, Milton? No corpo, aí você vai ver. A gente desanima. De fato, irmãos. Mas o que a Bíblia está colocando para a gente é que na velhice nós temos que dar o quê? Frutos. Frutos. Então, se você está... Eu cuidei de uma ovelha lá em Olinda, que depois que ela foi colocada para fora do banco, depois de 40 anos, ela entrou no estado de depressão e morreu. Morreu. Ao invés de aproveitar a aposentadoria, vai trabalhar na igreja, arrumar um campo missionário, né? Fazer um trabalho... Não, entrou em depressão. Mas veja, irmãos, versos 6 e 7, do Salmo 42, 6 e 7, o que ele diz? Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, das terras do Jordão e do Monte Hermon, e do outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram o quê? Sobre mim. Presta atenção, Israel, lá tem tanto lugar bonito para você ver. Esse lugar aqui é um lugar muito bonito. Quando você sai do mar da Galileia e sobe em direção ao Líbano, lá tem a nascente do Rio Jordão. E é uma nascente pequena, mas aquilo vai crescendo. E esse pessoal que faz esporte radical podia até ir para lá, porque é um negócio interessante. Ele usa essa figura para dizer que Deus está passando por cima dele. Certo? Ele sai do deserto e vai para a tempestade. Ele diz, olha, se alguma coisa tiver de dar errado, vai dar comigo. E ele está dizendo aqui, cada vez mais a minha situação vai o quê? Piorando. Parece que Deus está passando por cima de mim como se fosse uma tempestade. Um abismo chama o quê? Que é aquela ideia daquelas corredeiras, você vai caindo, né? Assim, ele está usando essa figura das corredeiras aqui. Você já pensou nisso? Deus está contra mim. Os meus inimigos perguntam, o teu Deus onde está? E eu não vou dizer para ele, mas o meu Deus, ele está sempre o quê? Piorando minha situação. Parece que miséria é pouco, é bobagem. Depois, no versículo 9.
Digo a Deus, minha rocha, porque o quê? Ouvidaste de mim. Ele vai repetir isso, né? No versículo 2 do capítulo 43, ele vai perguntar para Deus, por que me rejeitas? Presta atenção, ele se sente esquecido e se sente o quê? Rejeitado por Deus. Outra coisa, verso 9 ainda, ele diz assim, porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus o quê? Inimigos. Ele se sente também opresso, esquecido por Deus e opresso pelos seus inimigos. Irmãos, para vocês não saírem daqui deprimidos, nós vamos inverter agora, vamos falar das coisas boas do Salmo. Tá certo? Como é que o salmista superou, saiu dessa situação à luz do texto? Veja bem, se você pegar o verso 5, o verso 11 do 42, e também o verso 5 do 43, ele vai repetir sempre, ele vai sempre falar com ele. Ele não está falando com o vizinho, ele não está falando com Deus, ele está falando consigo mesmo. Ele fica assim, porque estás abatido, a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Como é que a gente entende isso? Quando você está com problema, você tem que pegar a solução de Deus, ainda que você não experimente aquilo, mas você tem que tratar aquilo com as coisas de Deus. Porque Deus, é como se Ele estivesse usando aqui a palavra de Deus, né? Vamos voltar só um pouquinho aqui. Salmo 30. Salmo 27. Salmo 27. Versículo 13 e 14. O que é que ele diz aí? Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração, e espera, pois, pelo Senhor. Você pode estar numa draga desgramada, certo? Está vivendo lá no seu mundo interior um desânimo. Aí você tem que dizer para você mesmo. Exorta você com a palavra. Usa a palavra para você mesmo. Aplica a palavra para você. Começa a recitar versículo para você. Começa a tratar do seu coração usando o quê? A palavra de Deus. Sabe por quê? Porque no Salmo 19, veja lá. Salmo 19. Versículo 7. O que diz aí? A lei do Senhor e restaura o quê? O que restaura a alma, gente? A palavra de Deus. Ele vai dizer claramente aí, claramente, no versículo 8, os preceitos do Senhor são retos e alegram o quê? O coração. O que vai alegrar seu coração? Davi vai colocar no Salmo 119, o que me consola na minha angústia é a tua palavra, Senhor. É a tua palavra. Você não prega para os outros? Você não lê a Bíblia para os outros? Começa a ler a Bíblia para você mesmo. Sabe quem conhece o ministério dos Gideões aqui? Todo mundo, né? Pois é, lá no Novo Testamento dos Gideões, tem lá assim, se está angustiado, leia isso. Se está com dor de barriga, leia isso. Se está com leia isso. Então, aplica a palavra, o remédio da palavra para o seu coração. Tá certo? Não fica ouvindo conversa. Não sai para fazer compra. Porque a mulher tem essa mania, toda deprimida. Então sai, gasta o cartão de crédito. Aí, vou fazer umas comprinhas. Assim, estou triste, vou lá, compro. Estava tão triste que estava uma promoção, comprei logo 3 pares de sapato. Aí, estou perdido. Mas as mulheres se tratam assim, né? Como superar tudo isso? Ele diz para si mesmo, ele aplica a palavra para si mesmo. Então, se você está com depressão espiritual, começa a ler a Bíblia para você mesmo. Você quer ouvir a voz de Deus? Leia a palavra em voz alta.
Tá certo? Trata do seu coração você mesmo. Segundo, ele olha para Deus, veja lá, no versículo 8, do capítulo 42. Depois de falar que as ondas e vagas do Senhor passavam sobre ele, né, ele vai dizer no versículo 8, contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus, o quê? Veja que coisa linda. No espasmo de equilíbrio, ele reconhece o quê? Aquilo que o salmista do Salmo 23 diz, bondade e misericórdia, certamente. Eu estou passando por essa situação, mas eu não estou abandonado por Deus. Eu estou sendo assistido pelo Senhor. À noite Ele está comigo. À noite Ele está comigo. E eu posso falar com Ele. Eu posso cantar para Ele. Irmãos, há um versículo que Jó usa. Ele diz, nós precisamos aprender a cantar à meia-noite. Lembra dos discípulos, Paulo e Silas, na prisão? Todo machucado, tudo preso, tudo parece que dando errado. E eles começaram o quê? A louvar a Deus. Então, busque o relacionamento com Deus. Você quer sair da depressão espiritual? Lembre-se que Deus está com você. Você não está sozinho. Veja que ele vai colocar também, no versículo 9, ele vai dizer assim, digo a Deus. Então ele já disse para si mesmo, e agora ele vai dizer para Deus. Né? E ele vai chamar Deus de quê? Da minha rocha. Veja aqui no 43, no versículo 2, ele vai dizer, pois tu és, ó Deus, a minha o quê? Fortaleza. Se eu estou desequilibrado, se eu estou instável, eu tenho uma rocha eterna, eu tenho um refúgio eterno, eu tenho uma base sólida. Irmãos, quando nós nos sentirmos vulneráveis, quando nós nos sentirmos assim desesperados, nós temos que nos firmar em Deus. Se agarre com Deus. Agora, eu queria chamar sua atenção que ele vai fazer uma oração para Deus. Oração do deprimido. 43:3. Vamos ler juntos? Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guie e me leve ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Presta atenção que o deprimido, ele está como se estivesse no escuro. Ele diz o quê? Envia o quê? A tua luz. Deus derrama luz nas nossas trevas, irmãos. Certo? Quando o profeta Isaías vai falar sobre o nascimento de Jesus, principalmente para a Galileia dos gentios, ele vai dizer, aqueles que viviam nas regiões, o quê? Mais assombrosas da terra. Aqueles que viviam nas trevas, resplandeceu-lhes o quê? A luz. E é tão bonito isso, que ele diz, eu não quero outra luz, eu quero a tua luz. Eu não quero dar eletropaulo, não. Eu quero a tua luz. Envia a tua luz e a tua verdade. E a verdade aqui, e luz, é a palavra dele, a palavra de Deus. E é tão bonito isso. E a ideia é que essa luz vai guiá-lo, mas não somente guiá-lo, vai levá-lo de volta para a vida normal. E qual era a vida normal dele? Hein? Trabalhar no tabernáculo. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as correntes do Negueb. Eu quero voltar, Senhor, a ser aquilo que eu era. Eu quero estar onde eu estive. Eu quero voltar à minha normalidade, Senhor. E sabe o que ele vai fazer lá? No versículo 4, o que ele diz? Então, quando eu voltar, eu irei ao altar de Deus, que é o quê? Veja bem, o que é depressão? É a perda do humor, a perda da...
E ele está dizendo aqui que a restauração espiritual dele se dará porque Deus será a sua o quê? Grande alegria. Volta a ser a sua grande alegria. Irmãos, e ele termina o salmo dizendo: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda a Ele, meu auxílio. Veja bem, ele termina o salmo deprimido ainda. Não é assim? Porque tem umas narrativas que você começa e tem a solução, mas aqui não. Ele ainda não experimentou isso. Mas Deus colocou isso aqui para nós. Tá certo? Para nós. Você que está triste, você que está deprimido, você que perdeu essa alegria de ser crente, fiquei triste quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Hoje é domingo. Meu Deus, domingo. Tem uns crentes agora que ficam felizes quando é sexta-feira. Eu não sei porquê. Que este é o dia que fez o Senhor. Alegremos-nos e todo dia para o crente é dia de alegria. Tá certo? Vamos orar então? Orar. Vamos ficar de pé. Quem é que está aqui? Tem alguém triste aqui hoje, assim, passando por uma pequena depressão, vivendo um estado assim? Tem alguém? Pode levantar a mão. Fica tranquilo, é isso mesmo. Certo? O apóstolo Paulo disse que Deus, Ele nos consola em nossas tribulações, para que nós possamos consolar outros com a mesma consolação que nós recebemos o quê? Do Senhor. Do Senhor. Tem um hino que eu gostaria de cantar. É tradicional. Gente, nós precisamos voltar a cantar hino todo dia. Vamos tocar aqui. Vai, alma tristonha, teu pranto depor. Vai, joga todas as suas tristezas aos pés do Senhor. Vê para mim aí, minha irmã. Vai, alma tristonha. 158. Quem não sabe cantar vai aprender agora comigo. O melhor maestro, né? Porque quando você está deprimido, gente, quando você vai fazer o culto, pode cantar desafinado, não tem nada. Porque Deus não está olhando para desafinado, só o pessoal de música que olha para isso. Certo? Você tem que abrir sua boca e cantar mesmo. Vamos ver. 158. Dá para cantar aí? Vamos lá. Vai, alma tristonha, teu pranto depor. Põe os teus cuidados nas mãos do Senhor. Ao Mestre confia toda essa aflição, pois sempre oferece plena compaixão. Teus sustos e medo vai, mostra ao Senhor. Seu mando transforma a noite em fulgor. É fronte, logo há de raiar, sol que dissipa nuvens de pesar. Há tantos que choram, dor muito maior. Há corações tristes por culpa e temor. Vai levar mensagem de perdão e
Deus querido, Deus amado, nós lançamos neste momento aos teus pés todas as nossas tristezas, Senhor, todas as nossas amarguras, tudo aquilo que perturba a nossa alma, a nossa mente, Senhor. Pai, Tu sabes que nós somos pó, o Senhor conhece a nossa estrutura. Se não for pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, nós somos autodestrutivos, Senhor, nós nos destruímos a nós mesmos. Mas envia a Tua palavra nessa manhã, cura a nossa mente, o nosso coração, sara, ó Deus, as nossas feridas. Deus, levanta o abatido aqui nessa manhã, tira, ó Deus, aquele que está depressivo do buraco, da tristeza, da solidão. Deus, restitui-nos a alegria da Tua salvação, a alegria de Te servir, a alegria de estar na Tua casa, a alegria de fazer parte do povo de Deus, a alegria de pregar, Senhor, de evangelizar, de cantar. Deus, restaura a sorte do Teu povo nessa manhã. Cura todos os enfermos de mente e de coração, doenças físicas, doenças espirituais. Sara a Tua igreja nessa manhã, Senhor. Nós Te pedimos humildemente, no nome precioso de Jesus. Amém.